Raquel. Boa noite, Deus abençoe. Vamos começar? Vamos começar. Não tem louvor hoje, Roberto não tá aqui, eu não vou me atrever a cantar. Então, qualquer dia desse, se a gente fizer outra transmissão ao vivo, vou mandar Roberto vir para aqui para casa para ele fazer o som daqui, direto daqui. Tá bom, Sully, obrigado. Compartilha de novo lá na televisão, acho que fica mais confortável para você poder sentar, ou se bota no celular também. Agora eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor continue se fazendo presente, né? Porque onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Eu tenho certeza que ele vai se fazer presente aí agora onde você está, né? Porque você carrega a presença de Deus. Você carrega o Espírito Santo de Deus em você. Então, por esse motivo, eu quero te convidar nessa noite a entrar no Santo dos Santos comigo, a entrar na presença de Deus comigo, sabe? Abrir o seu coração para tudo que você está fazendo agora. Talvez você esteja em casa e se sinta acomodado para poder se dispersar, mas não se disperse, porque Deus tem uma palavra para ministrar aos nossos corações. Deus tem uma palavra para ministrar aos nossos corações. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco, mais uma vez nessa noite. Feche seus olhos, respire fundo aí no seu lugar. Senhor, nessa hora nós nos colocamos em Tua presença. Nós continuamos na Tua presença porque nós não saímos da Tua presença, Senhor. Mas te pedimos que o Senhor venha com uma palavra rema aos nossos corações, para que o Senhor venha com uma palavra declarada sobre nós, para que no nome de Jesus a gente possa ser confrontado, para que a gente possa ser despertado, para que a gente possa ser guiado e orientado pela Tua palavra. Que a nossa vida seja conduzida pela Tua palavra, que o nosso coração seja conduzido por aquilo que o Senhor fala a cada um de nós. Acende em nós, Senhor Deus, de novo a chama do primeiro amor. Acende em nós paixão pelo Teu nome, paixão pela Tua obra, paixão pelo Teu reino. É isso que nós te pedimos essa noite. Visita cada casa, visita cada irmão que está conectado agora, Senhor. E fala conosco. Fala conosco aquilo que está no seu coração para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 55. Isaías, capítulo de número 55. Isaías 55. É uma palavra que você já conhece, que todos nós já ouvimos. Pelo menos uma vez na vida nós já ouvimos essa palavra de Isaías 55, mas eu quero te convidar a ler um pouco mais sobre ela, né? E eu queria que você abrisse seu coração nessa noite para receber a palavra de Deus, que você abrisse seu coração nessa noite para receber o que Deus tem para falar com você, porque Deus ele quer falar comigo, Deus quer falar com você, Deus quer falar com cada um de nós hoje. Ele quer despertar o nosso coração para os seus projetos e para os seus planos para cada um de nós. Não sei se você sabe, mas Deus tem planos para você. Às vezes a gente, né, antes de se converter, ouvia muito isso. Deus tem um plano para sua vida. Deus tem um plano para sua vida. E Deus realmente tem um plano para sua vida. E a gente precisa se alinhar nesse tempo ao plano que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem um chamado para você. Deus tem um ministério para você. Deus tem um novo tempo para você. Mas para a gente viver esse novo tempo, para a gente viver esse sonho, para a gente viver essa promessa, a gente precisa se alinhar à vontade de Deus e se aliar às pessoas certas. Porque com as pessoas certas e se aliando à vontade de Deus, à palavra de Deus, a gente vai viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, em Isaías, no capítulo de número 50, no versículo 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam sem regar a terra, e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Sabe? Deus tem planos, Deus tem pensamentos, Deus tem sonhos para nós.
Deus tem sonhos para nós. E ele fala assim: os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus desígnios são maiores do que os seus. E que bom, porque assim, a gente tem uma visão limitada. A gente tem uma visão limitada de tudo e de todos. A gente tem uma visão limitada, mas Deus não. Deus tem uma visão 360, ele olha para tudo. Até porque para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Só existe uma coisa chamada eternidade, porque ele é eterno. E o que ele fala dura de eternidade em eternidade. Eu não sei quais foram as promessas que Deus fez para você. Eu não sei quais foram as declarações que Deus falou ao seu respeito, quais foram as revelações da palavra que Deus trouxe ao seu coração e falou com você que ele iria realizar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu quero te convidar a voltar a sonhar. A voltar a sonhar os sonhos de Deus, a voltar e se alinhar ao projeto de Deus para a sua vida. Sabe, porque Deus tem sonhos para nós. Em Provérbios 16, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre tudo o que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. A primeira coisa, eu quero falar um pouco hoje sobre sonhos, querido. Eu quero falar hoje um pouco sobre sonhos. E todo sonho, ele tem um preço a ser pago. Todo sonho, ele precisa de pagar um preço, um sacrifício, precisa ser pago. Todas as vezes que Deus diz que vai realizar, ele te dá um sonho, ele te dá uma promessa, ele te dá uma palavra de revelação que fala sobre o seu destino, que fala sobre o seu futuro, o que ele está dizendo? Ele simplesmente está dizendo que vai vir um preço para que você pague. Se você for olhar na Bíblia, não existe sonho de graça. Não existe sonho de graça. Nada. Se você for olhar na Bíblia, não vai ter sonho de graça. Todo mundo teve que pagar um preço. Olha para José. Olha o preço que José pagou para viver o sonho de Deus na vida dele. Olha para Abraão. Ele teve que sair da sua terra, sair da sua parentela e foi para uma terra que ele não sabia, porque Deus tinha dado uma promessa para ele. Deus tinha dado um sonho. Deus disse assim: Abraão, sai da sua tenda. Olha, conta as estrelas do céu, se é que você pode contar, assim será a sua descendência. Deus deu uma promessa para Abraão, mas Abraão teve que pagar um preço. Imagina se Abraão permanecesse lá em Ur dos Caldeus, ele não seria o pai da fé, sabe? E às vezes Deus está te dizendo: ei, eu quero te levar para Canaã. Eu quero te levar para a terra prometida. Eu tenho sonhos para você. Eu disse que eu tenho sonhos para você. Eu disse que eu vou restaurar a sua família. Eu disse que eu vou restaurar, sabe, o seu trabalho. Eu disse que eu tenho portas abertas para você. Eu estou lhe dizendo que eu vou lhe dar um casamento restaurado, um casamento abençoado. Eu vou fazer algo sobrenatural na sua família. Eu vou entrar com poder e força e você é instrumento de glória e honra na sua casa e na sua família. E você não vê. Por quê? Porque você muitas vezes acha que vai cair do céu. Mas todo sonho ele tem um preço e esse preço precisa ser pago. Esse sonho o preço precisa ser pago. Precisa ser vivido. Você precisa investir nesse sonho. Não é fácil viver os sonhos de Deus. Sabe por quê, querido? Deus vai fazer tudo por você. Tudo. Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Menos aquilo que lhe cabe, menos aquilo que você precisa fazer. Deus vai fazer tudo, menos aquilo que você precisa fazer. Deus deu uma promessa para Abraão, mas para isso ele precisava sair de um lugar e ir para outro. Quais os lugares você precisa sair hoje para viver os sonhos de Deus? Quais são os lugares que você precisa abandonar hoje para viver os sonhos de Deus? Muitas vezes é a zona de conforto, é o comodismo, é a mesmice, é o não orar, é o não jejuar, é o não buscar. Muitas vezes é isso que nos impede de viver os sonhos de Deus. Muitas vezes é abandonar o medo. Muitas vezes é abandonar o eu não consigo, eu não sei, o eu não posso. Ninguém nasce pronto, querido, ninguém nasce pronto. Mas eu quero te convidar nessa noite a se alinhar ao projeto de Deus para a sua vida. E se você for olhar, Jesus também precisou pagar um preço, e um alto preço, para realizar o sonho dele. Jesus precisou pagar um alto preço para realizar o sonho dele. Qual era o sonho dele? Resgatar você. Fazer de novo com que eu e você fizéssemos parte da família de Deus. Ele pagou um preço, e um preço muito alto, para viver o sonho do pai dele, que era ter de novo uma família.
que era comprar com o seu próprio sangue uma noiva. Sabe, ele tinha esse sonho e ele desceu, ele se tornou carne. Ele foi para a cruz, ele foi para o madeiro, ele fez o que ele precisava fazer. E para alcançar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos, para alcançar os sonhos e os objetivos que Deus colocou no seu coração, você tem feito o que precisa ser feito? Você tem buscado do jeito que você precisa buscar? Você tem se alinhado àquilo que Deus disse que era para você fazer? Ou você está gastando o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo? Olha o que Provérbios vai dizer. Provérbios 16, versículo 1 e 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. É Ele quem decreta. Mas eu tenho que fazer planos. E aí eu chego diante de Deus com os meus planos, com os meus sonhos e digo, Senhor, aqui. Mas me diga, o que é que o Senhor quer fazer com isso? A resposta vem do Senhor. Todo caminho pertence por, mas o Senhor avalia o espírito, a motivação, consagre o que você faz. Mas como é que você e os seus planos vão ser bem-sucedidos? É isso que a palavra diz. Mas como os seus planos vão ser bem-sucedidos se você não faz nada? Como os seus planos são bem-sucedidos se você não ora? Como os seus planos vão ser bem-sucedidos se você não coloca em prática? E detalhe, Deus ele não abençoa sonhos, Deus abençoa planos. Deus abençoa planos, Ele te dá um sonho, mas Ele vai abençoar o seu plano, é o seu planejamento. Você tem se planejado? Você tem se preparado? Você tem estudado para a faculdade que você quer fazer? Você tem estudado as coisas do seu trabalho? Você que é pai, que é mãe, você tem estudado para entender seu filho, para criar de verdade os seus filhos no caminho do Senhor? Você que muitas vezes está com ansiedade, você tem estudado para poder vencer isso e ser um testemunho de Deus para a vida de outras pessoas? Porque Deus ele vai fazer tudo, menos a sua parte, menos aquilo que eu e você temos que fazer. Ele não vai fazer, ele não vai sentar e como eu sempre digo para os meus alunos, você que às vezes chega na prova e diz assim, Senhor, me lembra, me ajude, Senhor, nessa prova. Mas como é que ele vai lhe ajudar se você não estudou nada? Se você não fez nada, se você não se preparou, você precisa se preparar para viver os sonhos de Deus para a sua vida. Jesus ele se preparou para viver os sonhos de Deus na vida dele. Passou 40 dias no deserto, orando, jejuando. José teve toda a preparação do Egito, na casa de Potifar. Ele se preparou também lá na prisão. E aí? O quanto você tem se preparado para viver os sonhos de Deus para a sua vida? O quanto, e eu estou pregando para mim, você sabe que eu estou pregando para mim, o quanto eu tenho me preparado para viver os sonhos de Deus para mim. Porque às vezes a gente acha, quando a gente é cristão, que as coisas vão cair do céu e vão acontecer na vida da gente. Não vão. Se você não se preparar, não vai. Se você não se posicionar, não vai acontecer nada. Se você não se alinhar à vontade de Deus, nada vai acontecer. Sabe o que eu tenho dito muito? Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Eu prefiro errar porque eu fiz, porque eu tentei, do que porque eu fiquei com medo e me paralisei. É desse jeito que a gente vai viver os sonhos de Deus. Mas nesse caminho, para viver os sonhos de Deus, eu preciso tomar cuidado. Cuidado com as distrações. Porque no meio do caminho para viver o sonho de Deus, para viver os planos de Deus, eu tenho que tomar cuidado com as distrações. 2 exemplos de pessoas que se perderam no meio do caminho. Sansão. Sansão se distraiu. Por que ele se distraiu? Porque ele estava cansado. E quantas vezes você está cansado? Quantas vezes você está desmotivado e aí você quer desistir de tudo? Você quer desistir de servir a Deus, você acha que ser crente é muito chato, e aí você não faz o que precisa ser feito. Sabe? E às vezes a gente está cansado. E aí o que foi que Sansão fez? O problema de Sansão foi que ele foi descansar no lugar errado, nos braços de Dalila. E a palavra de Deus diz que Sansão deitou para descansar sobre as coxas de Dalila. E aí ele já estava tão cansado que ele contou o seu segredo. Porque antes de perder a visão, perder os olhos lá com os filisteus, virar chacota, Abraão perdeu a visão, Abraão perdeu o propósito, Abraão perdeu o sonho de Deus para a vida dele. E quantas vezes a distração tem te roubado dos sonhos de Deus? Quantas vezes as distrações têm te roubado do seu ministério? Tem te roubado de orar, de jejuar, de buscar, de ser um homem santo, de ser uma mulher santa, temente a Deus? Quantas vezes as distrações têm te roubado?
muitas vezes é a Netflix, às vezes é o celular, às vezes é se ocupar com todas as coisas da casa, é se preocupar com todo mundo e não cuidar de você, não cuidar da sua emoção, não cuidar da sua saúde física, não se alimentar bem, porque você quer dar assistência a todo mundo dentro da sua casa, fazer tudo. Porque às vezes você parece que é Deus. Porque quando você não tem problema, você caça problema. Até problema dos outros você traz pra você. Vem em mim, problema. Vem em mim. Vem em mim. Eu tô sem problema nenhum, então vem em mim, problema. E aí você se distrai. E você faz demais. Você fica fazendo. Vira um fazedor. Fazendo tudo, mas não fazendo aquilo que Deus te chamou pra fazer. Não se alinhando com o projeto de Deus para sua vida. Não se alinhando com os sonhos de Deus para sua vida. É tempo da gente se posicionar para viver o que Deus quer que a gente viva. É tempo da gente se posicionar para dizer assim, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Sabe, essa é a minha vontade, esses são os meus sonhos. Mas, me dá um coração de tal forma que a minha vontade seja a sua vontade e que a sua vontade seja a minha vontade. Outro cara que se distraiu no meio do caminho, Davi. Davi se distraiu dos sonhos de Deus. E aí ele foi lá e teve um relacionamento com Betseba. De tal forma que a maldição que ele trouxe para dentro da casa dele, o Senhor disse que a espada não sairia da sua casa. O próprio filho o traiu. O próprio filho o traiu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele se distraiu. E na distração dele, ele destruiu com o futuro da família dele. Porque o filho traiu, um irmão matou o outro, um irmão estuprou a própria irmã, a filha de Davi. E aí? Por causa de uma distração. O que te distrai hoje? O que te distrai de buscar mais a Deus? O que é que tem te distraído de viver os sonhos e os propósitos de Deus? Elimina a distração. Esses dias mesmo eu percebi que o WhatsApp estava sendo, o Instagram estava sendo a minha distração. Desinstalei o Instagram. Depois de desinstalar o Instagram, às vezes eu levava para o meu celular, fico a manhã toda dentro do meu armário, vejo às vezes agora alguma mensagem quando dá o meu intervalo de 10, de 15 minutos. Fora isso, não. Por quê? Porque eu preciso colocar as distrações de lado para fazer o que precisa ser feito e não o que eu quero fazer. Eu não vivo, às vezes são os seus sentimentos que te distraem. Às vezes são as suas emoções. Ai, depois eu faço. Depois eu leio a Bíblia. Ai, depois eu oro. Depois, e aí com esse depois. E aí você faz aquilo que você sente de fazer e não aquilo que você precisa fazer. Quem faz só o que sente que tem que fazer é criança, é menino. É menino. Pessoas imaturas não conseguem manter o foco nos seus objetivos. E você tem sido imaturo em qual área da sua vida? Vou dizer de novo, ainda bem que eu tô aqui em casa e aqui na minha porta tem logo, dá pra me ver de reflexo, porque eu tô pregando pra mim mesmo. O que é que tem te distraído de viver? O que faz com que você pare de agir em direção aos sonhos de Deus? Em direção aos seus objetivos, sim, os seus objetivos de estudar, os seus objetivos de ser promovido, de ter uma porta de emprego aberta, bem-sucedida. Sim, porque Deus te chamou para ocupar posições altas. O que é que te impede? O que é que te tira o foco? Às vezes é o medo, é a inconstância, é o que vão pensar de mim. E se eu errar? E se você errar, você vai errar. O Senhor vai te levantar de novo, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Por que tanto medo de errar é esse? De frustrar as pessoas. Então não faça nada. Porque ainda assim, sem fazer nada, você também vai frustrar as pessoas e se frustrar. E se não der errado? Se não der errado, tenta de novo. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, como o salmista diz, faremos menção do Senhor. Porque às vezes a gente se confia muito nas nossas habilidades, né? No nosso conhecimento. Não! O Senhor nos dá tudo isso, nos dá para a glória dEle. Para que o nome dEle seja exaltado. Porque os seus sonhos, os seus objetivos não podem ser focados só em você. Os seus sonhos não devem ser só sobre você. Perceba, José foi levantado por Deus. Foi por causa dele? Porque Deus honrou José. Deus honrou José porque ele tinha um povo em mente. Não era sobre José. Deus honrou Davi, não era sobre Davi, porque tinha um povo em mente.
Os seus sonhos não podem falar somente ao seu respeito, precisam falar a respeito do reino. Por que você quer essa posição? Por que você quer esse emprego? Por que você quer essa faculdade? Por que você quer esse casamento? Sabe por que você quer tanto que você quer? Fala mais sobre o Senhor ou sobre você? Por que você quer tanto esse carro? Por que você quer tanto essa casa? E aí? E para a gente finalizar, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus pode atrapalhar os seus planos? Deus pode atrapalhar os seus sonhos? Deus pode atrapalhar a sua vida? Porque muitas vezes Deus atrapalha a nossa vida. Por quê? Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Então o dia diz assim, não, do seu jeito não. É do meu jeito, porque o meu jeito é melhor. Porque o meu jeito é melhor, que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Como a gente leu em Isaías 58. Os meus pensamentos, os seus pensamentos são aqui, os meus pensamentos são aqui. Os meus caminhos são aqui, os seus caminhos é até aqui. A minha visão é maior do que a sua. Eu me lembro de uma história que eu li certa vez, que dizia assim, que um menino estava numa mercearia junto com o pai. Ele estava na mercearia junto com o pai, e aí chega um determinado momento que ele ficou na fila, em pé. O menino deveria ter cerca de 7 anos, e aí ficou na fila, esperando o pai terminar de pegar algumas coisas. E aí quando chegou na fila, o dono da mercearia estava no caixa e falou assim, oh meu Deus, que menino lindo, educado, quer uma bala? Aí ele pegou e falou assim, deixa o meu pai chegar. Não, pega aqui a bala, pode pegar aqui, pega aqui a bala com sua mão. Aí ele falou assim, deixa o meu pai chegar. Aí quando o pai dele chega no caixa, aí o dono da mercearia que estava no caixa falou assim, seu filho é tão educado. Eu ofereci para ele uma bala, mas ele disse assim, deixa o meu pai chegar. Que menino educado, outra criança teria metido a mão aqui e pegado todas essas balas. Mas sabe o que acontece? Quando o pai dele chega, pai, pega a bala para mim, porque sua mão é maior e cabe mais. E às vezes a gente quer pegar as coisas com a nossa mão, na força do nosso próprio braço. Deixa Deus agir. Você só se prepara, Deus abre a porta. Sabe, você se prepara, você estuda, você lê, você medita, você ora, você se alinha aos projetos de Deus, e aí ele vai lá e faz, ele vai lá e abre a porta. O grande final é dele, porque a glória e a honra pertencem a ele. Mas será que ele pode bagunçar tudo na sua vida? Porque Maria, a mãe de Jesus, tinha a vida dela completa, os sonhos dela. Ela tinha os sonhos dela, porque como uma jovem, uma adolescente, porque tudo indica que Maria era uma adolescente, não era uma mulher feita, porque naquela época as mulheres amadureciam muito rápido e eram dadas em casamento muito rápido, muito cedo. E aí chega um determinado momento, imagina, ela preparando todo um enxoval para casar, José, um homem segundo o coração de Deus, sabe? Ela conhece o seu noivo, tem toda aquela coisa, eles fazem a corte, e eles se conhecem, eles começam a se relacionar e conversam sobre Bíblia, e ela já começa a imaginar os filhos deles como serão, como é que ela vai criar, o jeito que ela vai ser uma boa mãe, começa a perguntar, José, o que é que você gosta de comer? E começa a pensar em visualizar ela cozinhando para José e para toda a sua família, até que aparece um anjo na frente dela e decreta uma sentença de morte. Porque o que o anjo disse para Maria era uma sentença de morte para ela. Primeiro, morte dos seus sonhos. Porque aquele anjo estava dizendo, Maria, você tem sonhos, mas os sonhos de Deus para você são muito maiores. Os desejos de Deus para você são muito maiores. E aí, você se submete aos desejos de Deus, aos sonhos de Deus? E aí, e sem falar que era um plano de morte, porque se descobrissem que ela estava grávida, sem estar casada, ela poderia ser apedrejada, como aquela mulher que foi pega em adultério, seria apedrejada na frente de Jesus. Ela poderia ter sido morta. Mas diante daquela declaração, quando o anjo chega, salve, bendita do Senhor, bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. E aí o anjo começa a relatar, e aí ela pergunta como se dará isso? O Espírito Santo virá sobre ti como uma sombra, e você dará à luz a um filho que será filho do Altíssimo. E aí Maria, em Lucas 1, no versículo 38, diz assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra.
ela era serva do Senhor, para viver os sonhos de Deus, os desejos de Deus para a vida dela. Porque, sabe, ela entendia que Deus era soberano e poderia atrapalhar os sonhos dela, mas sabe o que eu acho interessante? Maria se preparou para gerar Jesus. Como assim, Michel? Você sabe, porque Deus não escolheria qualquer uma para gerar o filho dele. Deus não escolheria uma mulher relapsa, uma mulher que não orava, que não jejuava, que não entendia da palavra, uma mulher que não tivesse um coração quebrantado. Ela se preparou durante toda a sua vida para viver o maior sonho que qualquer pessoa poderia ter na face da terra, que era gerar o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. E hoje nós temos em nós a oportunidade de ter o próprio Emanuel dentro de nós, por meio do Espírito Santo. E eu preciso levar ele por onde eu passar. Esse é o maior sonho de Deus. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja onde for. Mas se alinhe, se prepare para os sonhos de Deus. Se alinhe para os sonhos de Deus. Sabe, ele vai abençoar aquilo que você faz. Ele vai abençoar quando você... Porque assim, Deus ele não vai abençoar seus sonhos, ele vai abençoar seus planos. Se planeje. Quanto tempo você vai orar por dia? Quanto tempo você vai buscar a Deus? Quanto tempo você vai estudar a Bíblia? Você vai estudar aquilo que você precisa estudar da sua escola, da sua faculdade? Quanto tempo você vai dedicar orando pela sua casa? Ou estando com a sua família, ministrando a palavra? Você precisa se planejar, porque sem planejamento você não vai viver nada na sua vida. Então se alinhe à vontade de Deus para você. Se alinhe aos desejos de Deus para você. E você vai viver coisas extraordinárias. Comece a se alinhar àquilo que Deus disse ao seu coração. Pare de dar desculpas porque você não busca a Deus. Pare de dar desculpas. Ah, é porque meu filho. É porque... Tá, ok. São desculpas plausíveis. Muitas vezes. Mas pare de dar desculpas para não estar vivendo os sonhos de Deus para a sua vida. Se eu te perguntar mais uma vez, você está vivendo os sonhos de Deus para a sua vida? Vou perguntar de novo para você. Você está vivendo os sonhos de Deus para a sua vida? Você está vivendo o chamado de Deus para a sua vida? E por que você não está vivendo? A culpa é de Deus? A culpa é de Deus? Ou a culpa é sua? Mas o intuito dessa palavra não é te deixar abatido, não é te deixar triste, não é mexer com as suas emoções no sentido de dizer assim, não. Sabe, você não vale nada, não é esse o objetivo. É dizer assim, ó, Deus está te chamando de novo. Filho, vem. Vem viver aquilo que eu tenho para você. Filho, ainda dá tempo. Filho, ainda dá tempo, se alinha o seu coração ao meu coração, alinha a sua mente à minha mente, deixa eu entrar nos seus planos, deixa eu entrar nos seus projetos, começa a fazer aquilo que precisa ser feito, para que o meu nome seja glorificado na sua vida, porque a sua vida, a minha vida, não tem que falar o nosso respeito, é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas, tudo é para ele, tudo tem que ser para ele, por causa dele, para que o nome dele seja levantado, para que o nome dele seja exaltado na minha e na sua vida. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo, que essa segunda-feira não seja mais uma segunda-feira, mas eu queria que você me respondesse, o que é que você vai começar a fazer a partir de amanhã, para poder viver os sonhos de Deus para a sua vida? O que é que você vai começar a fazer a partir de amanhã, para começar a viver os sonhos de Deus para a sua vida? O que é que você vai fazer? Qual a decisão diante dessa palavra que você ouve hoje? Que você precisa se alinhar aos sonhos de Deus. O que é que você vai fazer para viver os sonhos de Deus? Acordar meia hora antes para orar? Jejuar no mínimo uma vez por semana? Ler a Bíblia todos os dias? Mesmo fazer o que precisa ser feito. Não negociar o inegociável. Não negociar aquilo que é inegociável. É isso que a gente precisa começar a fazer. Não negociar aquilo que eu preciso fazer, aquilo que você precisa fazer. Que Deus continue abençoando sua vida. Que essa palavra seja uma semente para despertar o seu potencial, para despertar os sonhos de Deus na sua vida, para despertar os seus próprios sonhos, os seus próprios anseios.
sabe, para viver a vida que Deus chamou você para viver. Que Deus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Essa palavra falando sobre sonhos, falando sobre projetos. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue sendo o centro das nossas vidas. Queremos alinhar o nosso coração ao seu, a nossa vida, a sua vida, para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Nós nos rendemos a ti nessa noite, Senhor. Faz em nós, segundo o teu querer, faz em nós aquilo que está no teu coração. Que a sua vontade prevaleça sobre nós, que os seus projetos, os seus planos prevaleçam sobre nós, que a partir de amanhã, na segunda-feira, a gente possa se posicionar para viver a vida que o Senhor desenhou para cada um de nós. Que a gente possa estudar mais, que a gente possa buscar mais, se desenvolver mais para nos tornarmos quem o Senhor nos chamou para ser. Sair da zona de conforto, do comodismo, do mesmo, da mesmice, Senhor. Em nome de Jesus, para viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Amém, querido? Quem está online comigo aí, coloca aí amém, amém, glória a Deus. Jane, estamos em Baçaí, mas assistindo para a glória de Deus. Uau, chique, tá em lua de mel. A família Catão. Guto entrou, Guto, Deus abençoe. Grazi, Deus abençoe sua vida. Fel Santos. Coloca aí. Acabou, Vel, mas depois eu vou colocar o link do início, tá? Do culto do início. Porque vai ser rapidinho, porque como vai ser tá sendo no online, né? Mas é um prazer enorme, viu? Ministrar aqui para vocês. Deus continue. Elícia, Reis, Regi, amém, amém, glória a Deus. Minha esposa como é o nome? É suspeita para falar boa essa palavra. Então, gente, eu acho que é isso. Só alguns avisos com relação a como é o nome. Nós ainda estamos na obra da igreja, estamos com diversas lutas, então, por favor, continuem orando por nós, né, pedindo ao Senhor sabedoria e estratégia para que a gente possa fazer o melhor, para a glória dele, para que a gente possa fazer o melhor, viu? E que a gente possa cada dia mais buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Estejam conosco em oração, viu? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e continue a ter misericórdia de nós, que a graça, a paz, o amor entranhável de Cristo Jesus, abundantemente, esteja em nossos corações. Que essa semana, que esse mês seja um mês de vitória, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Fique ligado no grupo da igreja, porque com certeza nós daremos mais informações por lá. Deus continue abençoando sua vida. Tchau, Deus abençoe.